Você sabe quais são as leis do universo e como elas podem ajudar? E elas são exatas, elas nunca mudam. Há realmente apenas uma, e as outras são várias leis subsidiárias. A única lei é a lei de Deus. É isso. Se você for à teologia, é isso que o teólogo te dirá. Isso é tudo o que eles podem dizer, que Deus é. Ele não é criado nem destruído. Ele é a causa e o efeito de si mesmo. Ele é 100% uniformemente presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é criado nem destruído. Bastante interessante, né? Agora, claro, se formos aos cientistas, a ciência e a religião costumavam ser antagônicas. Mas elas não são mais assim. Entendo que uma estuda a causa e a outra estuda o efeito. Assim eu acredito. Um engenheiro não é capaz de dizer o que a energia é. Ela simplesmente é. Não é criada nem destruída. É a causa e o efeito de si mesmo. Está 100% presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Você sabe o que isso significa? Isso é o que eu sou. Energia. O teólogo vai dizer: isso é o que você é, seu espírito. Você é a forma mais elevada da criação de Deus, sem dúvidas. Então vamos falar sobre as leis subsidiárias, que ditam como tudo vai acontecer. A propósito, elas não têm individualidade, mas com relação a todas elas, você não teria como falar sobre uma sem falar sobre a outra. A primeira é a perpétua transmutação de energia. Você sabia que a energia está sempre se transformando? Para a forma, através da forma e de volta à fórmula. Se você colocar um copo cheio de água e deixá-lo lá tempo suficiente, você sabe o que vai acontecer? De volta para onde veio. Assim como subiu, desceu. Assim como desceu, subiu. Constante evolução de mudança. Então, nós temos a lei da relatividade. Nada é grande, nada é pequeno. Você pode dizer, isso custa muito. Mas custa muito relativo a quê? Só é muito relativo a pouco. Só é pouco relativo a muito. Você poderia dizer, essa foi uma grande vitória. Mas relativa a quê? Relativa ao que eu consigo conquistar. Tudo é relativo. Nada é grande, nada é pequeno. Pense sobre isso. Você tem que relacionar a outras coisas. É a lei da relatividade. Vamos reduzir tudo ao ridículo, então será fácil de fazer. Não vamos ver grandes problemas. Vamos transformá-lo em pequenos problemas. Você tem um grande objetivo de vida? Divida-o em pequenas partes. Então nós temos uma lei que é muito importante, que é a lei da vibração. E nem todas as pessoas compreendem. Você deve conhecer, já deve ter ouvido falar ou ter assistido o filme O Segredo. Foi um sucesso. Aproximadamente 500 milhão de pessoas foram influenciadas pelo segredo. Mas eu acho que muitas delas foram enviadas para o caminho errado, porque nunca realmente entenderam a lei da atração. E a atração é a lei a qual o segredo diz respeito. Mas entenda, a lei da atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. Você só pode atrair o que você está em vibração harmoniosa. A lei da vibração decreta que tudo se move, nada repousa. Vivemos em constante movimento. E quando entendemos isso claramente, vamos estar bem à frente do jogo. Tudo se move. As paredes ao seu redor estão se movendo. Paredes paradas. Mas se você olhar para ela através de um microscópio, você as vê se movendo.
O corpo em um caixão está se movendo. Se não estivesse se movendo, como se tornaria pó? A lei da vibração decreta em que vivemos em um oceano de movimento. E isso traz outra teoria, outro conceito, que não existe tal coisa como a morte. Uma vez que entendemos a lei da vibração, que pontua a teoria da vida, veja, a morte é uma transição. Nós saímos do nosso corpo. Nascimento é uma transição em que nos mudamos para o corpo. Então, entramos e saímos. Agora, se ficamos felizes quando mudamos para o corpo, imagine quando saímos. Entendo que deva ser a mesma coisa. Ignorância é o nosso problema. Então, temos que entender essa lei da vibração. Então, veja, tudo vibra, nada repousa. Nosso corpo é uma massa constante de energia. Quando está em uma vibração muito boa, nos sentimos bem. Sentimento é o estado consciente da vibração. Agora, quando você não se sente bem, é porque você está em uma vibração ruim. E isso é porque você teve uma ideia desagradável. Transforma seu pensamento e transforma a sua vibração. Você pode transformar a maneira como se sente, por exemplo. E a lei da polaridade? A lei da polaridade decreta que tudo tem um oposto. Você não teria um alto sem um baixo. Todo positivo tem um negativo. Então, todo problema tem uma oportunidade também. A verdade é que não há problemas ou oportunidades. Tudo apenas é. É o que é. É como olhamos para isso. É isso. Se vemos algo ruim, você deve pensar: espere um minuto. É a minha percepção que está confusa aqui. Se eu olhar para isso por tempo suficiente, eu vou ver o que há de bom nisso. Tem que haver algo de bom nisso. Você não poderia se levantar se não tivesse se abaixado ou caído. Essa é a lei da polaridade. Decreta que tudo tem um oposto. Não importa o que você vê. Quando você vê algo muito bom, é também muito ruim. Se há um longo caminho até o topo, há um longo caminho até a base também. Você não pode ter um longo caminho de subida e um curto caminho de descida. Você não pode. Não funciona assim. Eles são iguais e opostos, sempre. Se é muito bom, é muito ruim. Se é muito ruim, é muito bom. Então, se você tem um grande problema, fique animado. Por incrível que pareça. Porque você tem uma grande oportunidade. Agora vamos falar um pouco sobre a lei do ritmo. Eu costumo falar que os católicos entendem essa lei melhor do que os protestantes. Temos um biorritmo. Nós subimos e descemos. Nós vivemos simultaneamente em 3 planos, porque nós somos espirituais, físicos e intelectuais. Todos os 3 estão em um ciclo de ritmo. E temos picos altos e baixos. E quando todas as 3 partes estão em um pico alto, todas as 3 partes de nós estão em um pico muito baixo. Existem companhias aéreas que não deixam pilotos voarem quando estão num pico baixo. Eles fazem com que pousem. Você pode ter isso mapeado. O importante não é saber se está num balanço baixo. Eu quero saber se eu estou no controle de mim. E não me importo se estou em um balanço baixo ou alto. Vai haver períodos que você está muito alto intelectualmente. Você vê imagens e as memoriza, quase que automaticamente. Em outra vez, você memoriza aquela coluna, mas tenta por 3, 4, 5, 6 vezes. Às vezes você tem um balanço baixo emocionalmente. Nada está dando certo. Em contrapartida, há outros dias em que tudo dá certo. Esse é o processo de ritmo da vida. Então, temos a lei da causa e efeito. Essa é a lei das leis. Tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Nós temos que entender
que tudo, entender que tudo, que entender acontecimento é o efeito. O que causa isso? Devemos entender que a nossa atitude causa o tipo de dia que nós vamos ter. Nós temos uma atitude ruim, vamos ter um dia ruim. Nós temos uma atitude boa, teremos um bom dia. Causa e efeito é a lei das leis. Toda causa tem um efeito. Todo efeito se torna uma causa. Quanto mais entendermos isso, melhores ficaremos. Na sequência, temos a lei do gênero. A lei do gênero decreta que ambos têm feminino e masculino. Você não pode ter um sem o outro. Você tem que ter ambos para ter qualquer coisa. E a lei de gênero que todas as coisas têm um período de incubação ou um período de gestação. Eu tenho um painel de objetivos na porta do meu quarto. E nele tem uma data. Não temos como saber ao certo qual a data que o meu objetivo se cumprirá. Eu sei que ele se cumprirá, isso eu tenho certeza absoluta. Isso é porque o objetivo é uma ideia, e uma ideia é uma semente espiritual. A rosa leva um certo tempo para desabrochar. Isso é o período de gestação. No segundo em que a semente do bebê é plantada, demora cerca de 280 dias antes que a vida aconteça. Toda semente tem um período de gestação ou incubação. Toda semente. Essa é a lei do gênero. E isso foi apenas um breve resumo. Eu sugiro que você comece a estudar essas leis. Quando você colocar sua vida em harmonia com essas leis, tudo em seu mundo começará a mudar. Eu amo viver pela lei. Todo dia eu faço isso o melhor que eu posso. Eu faço isso com perfeição? Não, porque eu não sou perfeita. Mas estou me movendo para essa direção. E eu sugiro que você faça exatamente a mesma coisa. Gratidão.